Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao 14º domingo do tempo comum. E hoje a liturgia, ela nos apresenta um pouco daquilo que é o caminho que todos nós somos convidados a percorrer. Um caminho que não trilha o sucesso para o mundo, mas um caminho que trilha um encontro definitivo com Deus. Quando nós olhamos para a liturgia de hoje, fica claro para nós que aquilo que o Senhor valoriza é aquilo que é simples, é aquilo que é pequeno. E é por isso que ele dizia no Evangelho de hoje: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e aos pequenos o seu amor revelastes. Queridos irmãos, se nós queremos caminhar com o Cristo, nós precisamos nos fazer pequenos. O mundo hoje nos aponta para uma ideia de vida onde eu preciso ser o melhor, onde eu preciso triunfar, eu preciso estar no primeiro lugar, eu tenho que me destacar. E tudo isso vai na contramão do Evangelho. O Evangelho nos convida a sermos pequenos, porque são os pequenos que possuem a graça de Deus. Aos pequenos o reino dos céus é revelado. Agora, meus irmãos, esse ato de humildade precisa e quer de nós esforço, empenho. Nós precisamos nos empenhar. E a primeira coisa é reconhecer que nós não somos capazes de realizar tudo quanto nós gostaríamos. Reconhecer que nós somos limitados e que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que possuímos e tudo aquilo que nós somos capazes de fazer, só podemos fazer a partir da graça de Deus. É somente pela graça. Se nós reconhecemos isso, então nós começamos a alcançar a humildade. A humildade que não é simplesmente se desprezar ou se fazer de coitadinho, mas é simplesmente reconhecer que nada posso realizar sem Deus. E quando nós somos humildes, temos a alegria de ir penetrando e conhecendo os desígnios de Deus. E aí nós começamos a ter uma alegria que vai brotando no nosso coração, mesmo nos momentos e nas ocasiões de dificuldade. Jesus, na primeira leitura de hoje, ele se apresenta de modo muito simples. Está aqui o profeta Zacarias que diz: é um pré-anúncio da entrada de Cristo em Jerusalém. A entrada de Cristo, que é saudado com os salmos. Assim diz o profeta: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem o teu rei ao teu encontro. Ele é justo
Ele salva. Agora, este Deus, este Rei que vem ao nosso encontro, que é justo e que salva, Ele não vem com poder, impondo força. A palavra vai dizer, Ele vem num jumentinho. Ele vem para eliminar os carros de Efraim. Ele vem para quebrar o arco do guerreiro. Ele vem para pôr fim nas guerras. Este é o nosso Senhor, que vem para pôr fim nas guerras. Não só as guerras que nós encontramos no mundo, meus irmãos, também estas, mas, sobretudo, Ele quer hoje pôr fim nas guerras que estão dentro de nós. Quantas guerras acontecem dentro de nós? Quantas guerras acontecem entre nós? Nós pedimos paz no mundo, mas o primeiro que muitas vezes não tem paz somos nós mesmos, que muitas vezes vivemos uma vida de acusação uns dos outros. Vamos dizer se não é verdade isso. Antes que o marido fala, a mulher diz, eu já sei o que você vai falar, eu te conheço. Quantas vezes nós vimos essas expressões entre nós? Olhamos para o outro com um julgamento, queremos dizer com determinação como o outro deve fazer. E quantas vezes nós não temos paz, porque nós não buscamos nos conformar com o Cristo, mas nós insistimos em ser como o mundo é. E por isso vivemos brigando, perdendo a paz. E quantas pessoas dizem, eu não tenho paz na minha casa, porque vivem em guerra. É como se um ficasse olhando para o outro só para ver o vacilo que o outro vai dar, ao invés de olhar para o outro com amor, com ternura. Jesus, ele mostra aquilo que tem no coração dele. É a única passagem na Bíblia que ele fala do seu próprio coração. E ele diz que o seu coração é manso e humilde. E se nós queremos ser parecidos com Cristo, se nós queremos caminhar com Ele, nós também precisamos ter um coração manso e humilde. E para ser manso, a primeira coisa é abaixar as nossas armas, parar de impor para os outros a nossa vontade, mas perceber que diante de Deus, todos nós somos irmãos, que diante de Deus, todos nós somos filhos, que Ele é o nosso Pai comum. Isso é uma descoberta importante. Para quê? Para que eu tire o peso que eu coloco sobre os outros, mas também que eu tire o peso que eu coloco sobre mim. Agora, Jesus, Ele não pretende que nós saibamos o caminho. Ele nos convida. Ele diz, vinde a mim. Venha a mim. É o convite que Ele faz hoje no Evangelho. Pede para que nós possamos ir ao seu encontro. É Ele quem vai nos ajudar. E aí Ele diz, aprendei de mim. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam iguais a nós. E amarramos os nossos filhos, tiramos dele a liberdade, a paz, porque ficamos numa pressão, querendo que eles sejam algo para o mundo, e esquecemos que, antes de mais nada, ele precisa ser diante de Deus. Porque de nada serve ser grande no mundo, se não é nada perante Deus. Vocês entendem? Eu não estou desprezando as carreiras, o estudo, não é isso. E Jesus também, Ele não faz isso. Mas Ele mostra que a verdadeira sabedoria não é a sabedoria da faculdade, dos estudos. A verdadeira sabedoria é graça de Deus e é dada a quem é humilde. Por isso Ele nos pede humildade para cada um de nós. E não só com o coração manso e generoso de Jesus, Ele também oferece para nós um lugar mais que especial, o lugar onde nós podemos descansar. E como é bom descansar. Hoje nós não sabemos descansar. Nós estamos sempre correndo. E quem trabalha ainda de segunda a sábado, no domingo continua correndo. E a nossa vida é uma corrida sem fim. Se corre, se cansa e nunca se descansa. E eu não estou dizendo do descanso do corpo simplesmente. Porque o corpo, depois de um esforço, a gente dorme e tudo se resolve. O corpo se ajusta sozinho. Mas essa corrida para ser aquilo que não somos, essa corrida para parecermos bons, ao invés de lutarmos para alcançar as virtudes,
essa corrida para ficar cuidando de tudo e de todos, carregando um fardo que não é nosso, isso só em Cristo nós podemos encontrar o descanso. Quantas vezes a pessoa diz assim: nossa, que vida difícil que está, eu não estou aguentando. E quantas vezes parece que se a gente cair, quebra, de tanto peso que tem carregado. Agora eu tenho carregado sozinho. Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados, sobre o peso dos vossos fardos, eu vou dar descanso. Então não adianta ir na vizinha, porque tem gente que quando está com um problema conta para todo mundo. A cidade inteira sabe o problema que está tendo, porque a própria pessoa sai contando. Não, Jesus diz: vinde a mim, é aqui, é no sacrário, é diante desse altar, é na presença do Senhor. É aqui que eu preciso aprender a repousar. É aqui que eu coloco as minhas preocupações, as minhas inquietudes, as minhas ansiedades, porque se eu não colocar em Jesus, eu fico sempre com esse peso. E esse peso chega uma hora que ele me estraçalha, ele me destrói. E quantas pessoas a gente encontra hoje propriamente assim, vazias, tristes, infelizes, tem tudo e não tem nada, porque não tem Deus. Então, queridos irmãos, seja lá qual é a situação em que nós estamos vivendo hoje e quais são as dores da nossa vida, vamos colocar tudo diante do Senhor e vamos acolher esta graça que Ele nos dá de repousar nele, de dizer profundamente: Senhor, eis-me aqui, eu quero em Ti repousar. E nós saímos renovados, porque Jesus, Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se vocês lembram o que é um jugo, é aquela madeira comprida que ficava sobre 2 animais, 2 bois, ou 2 cavalos, ou 2 burrinhos. O que Jesus faz? Jesus, ele se coloca ao nosso lado. Isso significa que a partir de agora, se nós nos colocamos nele, nós vamos aprender a caminhar lado a lado com Ele, passo a passo com Ele. E com certeza com Ele nós não vamos nos perder. E para concluir, é o que São Paulo ele vai dizer para nós nesta segunda leitura. Ele diz: se realmente o Espírito de Deus mora em vós, nós precisamos agir segundo o Espírito e não segundo a carne. A carne nos puxa para baixo. A carne envolve os nossos apetites, os prazeres, os desejos, as realizações. Isso tudo é mundano, isso tudo é carne. Agora o Espírito nos conduz à verdade. O Espírito nos leva a Deus. O Espírito nos eleva. E aí São Paulo, ele diz: se nós temos o Espírito de Cristo, precisamos viver no Espírito. E agora a carne já não tem espaço. Queridos irmãos, isso aqui não é uma coisa extraordinária, é o ordinário da vida do cristão, é o dia a dia da vida do cristão. Renuncia a si mesmo, renuncia às suas paixões, se faz pequeno para que Deus cresça em nós, para que Ele assume a vida, Ele assuma a nossa vida. Então que o Senhor hoje nos ajude e que com toda a simplicidade nós nos coloquemos diante dEle, pequenos como somos, recorrendo ao seu coração, que é generoso e rico em misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.